יגדל אדוני אלוהים חי וישתבח נמצא בכל עת ואין היתר מציאותו אחד ומיוחד ואין יחיד כאיחודו. חברים וחברות, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana é Vayeshev Yaakov Be'eretz Nigurei Aviv. Vayeshev, a tradução habitou. Os Chachamim nos ensinam a diferença que tem entre habitar e viver. Habitar é uma residência permanente. Viver é temporária. Para o povo judeu, habitar significa estar em Eretz Israel. E as passagens da Torá mostram. E viveu o Jacó no Egito, e viveu tal. Mas habitar, quando fechou nesta palavra, ele já estava em Eretz Israel, que é o único lugar onde nós podemos habitar. Vivemos em muitos lugares, mas a habitação final é Eretz Israel. Esta Perashá começa com as gerações de Jacó e inicia com a palavra Yosef, José. Mas por quê, né? Se o filho mais velho de Jacó era Reuben. Mas não foi isso que explicam nossos sábios. Apenas está colocado aí no sentido que José era o mais parecido com Jacó. É o que iria realmente seguir aquele caminho trilhado por Jacó. José estudou como Jacó gostava de estudar. José sonhou, começaram os sonhos aí, nesta Perashá, Vayeshev, como Jacó sonhou. Jacó sonhou com escadas que chegavam aos céus, anjos de Deus, a casa de Deus, Betel Sha'ara Shamayim, a porta do céu. Os sonhos de José nós vamos ver que já eram diferentes. Estava tudo sendo levado, desenhado para um sentido. Os sonhos dele já eram com gado, com agricultura, com uma macroeconomia, poderíamos chamar. José já estava sonhando assim, né? E é neste sentido que são colocadas estas palavras como José logo no início, gerações de Jacó, José, entrando neste sentido. Jacó realmente ele não era mais Jacó. A partir do momento que ele entrou em Eretz Israel, ele era Israel. E pensando então que poderia já ter uma vida pacata, ele já estava numa idade provecta, já tinha tido muitas atribulações na vida e poderia facilmente voltar a estudar, a sonhar. Mas não. O nome dele era Israel, já dizia tudo. Para ser Israel, a vida seria muito difícil, como o é até hoje, sempre com atribulações as mais diversas, seja no próprio Eretz Israel, seja na Golá, na diáspora, aonde vivemos.
Os Rachamim, eles nos ensinam, guardai-vos. Então, eu li um trecho falando assim, guardai-vos de fazer diferenças entre os seus filhos. Na família não pode haver diferenças. Principalmente befárias, quer dizer, à vista de todos. Jacó dava a entender claramente que gostava mais de José, por ele ser o filho de Raquel, a esposa amada. Tinha também Benjamim. Por ele ser um sonhador como ele. São várias as interpretações. E isso incomodava, de um modo geral, a todos em redor da família. Ele preparou, ele mesmo, uma túnica chamada talar, é uma túnica que os Ramim falam que era de mangas compridas, outros dizem que era de seda, outros dizem que era colorida, uma túnica, porém, que não tinha um valor pecuniário nenhum, era muito baixo. Porém, só o fato de ter acontecido isso, né, já causou um mal-estar muito grande entre os próprios irmãos. E a vida continuou, né? Uma das passagens, José ficava estudando, ele não ia, como os irmãos mais velhos, pastorear os rebanhos ao longe e tudo. Uma das vezes Jacó pediu a ele, vai olhar como estão os teus irmãos, estão pastoreando os rebanhos. Lá José foi, né, e até se perdeu pelo caminho. E contam os Rachamim que ele encontrou um homem que para alguns seria Malach Gabriel, o anjo Gabriel. Aí ele perguntou, estava perdido, que procura meus irmãos, onde é que eles estão, tal. E aquele homem falou para ele, estão em Dotan, ali, vai e encontrarás teus irmãos. E aí inferem nossos sábios que desta palavra daquele homem, ou anjo, Gabriel, já estava sendo dito e mostrado para José e para todos os descendentes do povo de Israel algumas regras importantes. A palavra Dotan, ela tem um Dalet, que um Dalet se assemelha a um esquadro. Ela tem um Tav, Tav se assemelha a um compasso. E tem um Nun, Sofit, que é um Nun, que se assemelha a uma régua. São instrumentos utilizados em muitos e muitos ofícios. Também existe uma doutrina que mostra, assim, para nós, sobre, assim, procura a justiça, equidade, retidão, em suma, sejas trabalhador, equitativo e direito, né? Porque não te perderás nunca, sempre vais encontrar irmãos, né? Sabemos o conteúdo da Torá. José encontrou seus irmãos e veio toda aquela história conhecida, e lá vem aquele sonhador, né? Agora vamos dar-lhe uma trecha. Quem Hadrea Hakitia sabe que trecha é uma surra, né? É uma surra ou algo assim, e conhecemos a história. A primeira coisa que fizeram foi tirar exatamente a túnica que o pai tinha dado para José. Olha só
catastrófico familiar que aquilo tinha, né? Essa diferença, né? Foi colocado num poço, foi vendido para uma caravana de ismaelitas, foi isso tudo, na realidade, isto era um projeto de Hakadosh Baruch Hu para todas as atribulações que Israel viria a enfrentar. Mas lembrem-se da palavra do Tan, sejas correto, equilibrado, sempre vais encontrar irmãos, sempre vencerás. O próprio nome que foi trocado de Yaakov para Israel, assim nos mostra. Lutaste com Deus e com anjos, e vencestes, e com homens, e vencestes. Né? Assim tem sido realmente a nossa história. Pela Shava Yeshed, ela conta todos esses aspectos, tem mais outros aspectos que a gente precisa entender. Estava aí desenhado que José iria para o Egito, lá se tornaria escravo, depois prisioneiro, depois um intérprete de sonhos, que a gente vai ver no decorrer de todo desse final do Sefer Bereshit. E lembrando que estamos em Kislev, estamos chegando em Hanukkah, a festa das luzes. Isso tudo nos mostra que sempre existe uma luz. Esta parte, Hanukkah, aconteceu bem depois da época de José. José encontrou a luz no final. Ele continuou sério, equitativo, promovendo justiça. Isso é o norte do povo judeu. Encontrou as luzes. E os macabeus encontraram as luzes, mesmo na treva que acontecia naquele momento em Eretz Israel. Então, Hanukkah está vindo aí, este ano, ela cai a primeira noite de Hanukkah, primeira noite, porque Hanukkah é 25 de Kislev, começa, né? 25 de Kislev, mas a primeira noite, evidentemente, é 24 à noite. E cai no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro à noite é o acendimento da primeira vela de Hanukkah. Como todos os anos, Baruch Hashem, teremos arbit diário na sinagoga e acenderemos a nossa linda Hanukkah da sinagoga. Um a um, cada noite. Vai ser divulgado todos esses horários pelas redes sociais da comunidade e a gente precisa contar com todos. Arbit diário, acendimento da vela respectiva de Hanukkah. No dia 28 é a tradicional festa de Hanukkah na hebraica. Também vai ser divulgada para todos. Enfim, a comunidade precisa estar unida, mesmo final de ano, o ano gregoriano e tudo, afazeres, etc. Temos Hanukkah, temos nossas Perashiot, temos nossa sinagoga, temos nosso clube, temos nossa vida judaica, que nunca pode esmorecer, porque assim sempre acharemos o caminho certo. É isso que nos ensina, desde a época de Jacó, de José, tudo que nos ensina Hanukkah,
que nos ensina os dias de hoje. Nós esperamos vocês, então, em todos esses eventos. Shabbat Shalom, Umeborah, Hag Hanukkah Sameach. Aguardem as informações sobre todos os horários.